Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 9, que está falando sobre imitadores, e diz o seguinte: todo mundo faz ano, mas os cristãos têm dois aniversários. Um no dia de seu nascimento natural e outro no do nascimento espiritual. No primeiro, nos tornamos uma pessoa. No segundo, uma nova pessoa. Efésios 4, 24. Para podermos permanecer uma nova pessoa, devemos continuar, entre aspas, deixando as atitudes e comportamento negativos. Efésios 4, 25. Temos, felizmente, um ótimo modelo a seguir a fim de alcançar nossa nova personalidade. Nosso Deus, que é agora nosso Pai, pede aos seus filhos que imitem a sua vida e caráter. Efésios 5, 1. Mas não somos simples cópia carbono. É uma honra para nós ter um tão grande exemplo para seguir. Numa era de modas passageiras e imitações de plástico, Deus quer que tenhamos como modelo aquilo que é real. Nossa salvação não é do tipo faça você mesmo. O cristão não é assim. Embora imitemos Jesus, ele continua sendo aquele que salva. Jesus não nos arrastou até a linha onde começa a salvação para depois dizer-nos, abre aspas, trouxe você até aqui. De agora em diante, fica por sua conta, fecha aspas. Jesus não só nos resgata da velha vida, mas ele é também Senhor da nova vida. Paulo torna este ponto bem claro em Romanos 5:1. Aliás, isso, Romanos 5:1. Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores, ímpios, afastados de Deus. Mas esta é a maior ênfase. Agora que fomos salvos pela morte de Jesus, continuamos a ser salvos pela sua vida. Dois pontos. Romanos 5, de 9 a 10, abre aspas. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Fecha aspas. Paulo indica claramente que a vida salvadora de Jesus é o poder dinâmico que impulsiona a nova vida do cristão. Em vista de vivermos agora para Deus, temos uma nova motivação para uma vida criativa. Pelo fato do Pai se interessar por nós, podemos ter vidas significativas que fazem uma diferença no mundo. A futilidade da vida desperdiçada fica no passado pagão. O futuro se estende diante de nós como uma oportunidade criativa após outra. Nós não viveremos mais só no presente, pois compreendemos, como disse alguém, que a, abre aspas, vida é o que lhe está acontecendo enquanto faz outros planos, fecha aspas. A imitação criativa em cuja direção Paulo se move nos envolve na vida significativa de Deus. Efésios 5:1. Encontramos em Jesus não só a vontade, mas também o poder para viver a vida nova. A cultura dos dias de Paulo rejeitava a vida como uma experiência criativa. O mundo de seu tempo tinha perdido a esperança. A vida não parecia levar a nada, e em separado de Deus não havia mesmo nada. Petrônio, um romano de renome, registrou
um encontro de um de seus contemporâneos com a Sibila de Cumae, no primeiro século AD. A Sibila era uma mulher oráculo, uma espécie de cartomante. O homem lhe perguntou. Por tratar-se de algo muito tocante, conservamos a pergunta e a resposta no original grego com a respectiva tradução. Dois pontos. Sibula de Teles. Interrogação. É igual a Sibila. Qual o seu desejo? Apotanei telo, que é igual quero morrer. Até mesmo aquele que se suponha possuir poderes sobrenaturais não desejava continuar sua vida sem significado. Contudo, é diferente para o seguidor de Jesus, que a cada momento descobre o, entre aspas, dia que o Senhor fez. Como é limpa e clara nossa vida em meio às outras vidas decadentes e sem propósito em nosso mundo. Subtítulo: As diretrizes da nova vida. Efésios 4, de 25 a 27. Como o cristão deve opor-se às tendências destrutivas da velha vida? Adotando um novo código de legalismo? Não. Se o legalismo pôde salvar antes, não vale a pena ir buscá-lo de novo pela porta dos fundos. Nós nos opomos à velha vida, substituindo-a com o poder em expansão de nova vida. O novo crescimento exige novas raízes. A nova vida, porém, exige decisões consistentes e conscientes a fim de aceitar certas atitudes e rejeitar outras. O comportamento inaceitável ao participante da nova vida deve ser, entre aspas, abandonado. Paulo adverte seus leitores para que desejem avidamente achegar-se à fonte da retidão. Devemos deixar, entre aspas, a mentira. Efésios 4, 25. Porque, entre aspas, somos membros uns dos outros. O ressentimento não deve permanecer em nosso coração. Efésios 4, 26. Pois a ira nos faz presa do diabo. Um sentimento assim dá ao diabo a oportunidade de perturbar a nova vida. Efésios 4, 27. Substitua a ira por uma atitude de perdão. As diretrizes da nova vida estão firmadas num canteiro fértil de percepções quanto à natureza do novo homem. Efésios 4, 25 até o Efésios 5, 5. Ele se preocupa com o efeito que seus atos provocam em outros. Ele não mente, porque a mentira destrói a integridade dos relacionamentos. Efésios 4, 25. A nova vida não deve sobreviver e crescer sem honestidade e franqueza. A mentira dá lugar a falsas relações. A pessoa que engana outros também engana a si mesma. A nova vida e o engano não são compatíveis. Nenhum relacionamento pode sobreviver à prática contínua da falsidade. O novo homem não pode permitir que sua ira transborde. A nova vida deve possuir um elemento de brandura com relação às pessoas, a qual é destruída quando nos deixamos dominar pelas crises temperamentais. Paulo reconhece que haverá ocasiões em que seremos dominados pela ira. Algumas coisas devem realmente nos deixar zangados, mas deixar-se dominar pelo mau gênio faz com que a nossa alma se esvazie por causa de nosso temperamento negativo. Ninguém pode amar a Deus enquanto odiar outro ser humano.
1 João 4:20. Se a ira surgir em sua vida, descubra a causa da mesma. Será porque alguém nos colocou na defensiva? Estamos inseguros? O que quer que seja, não permitamos que ela permaneça em nós, pois o sol não se deve pôr sobre ela. Subtítulo: A vida controlada. Paulo está nos dizendo, na verdade, que a nova vida é uma vida controlada. O último dos frutos do Espírito é o domínio próprio, Gálatas 5:23. Abre aspas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, fecha aspas, 1 Coríntios 14:32. Nós damos tanto valor às relações espontâneas em nossa cultura que julgamos que o controle e o planejamento são sufocantes. Chegamos até a planejar a espontaneidade. Alguns acham que tudo que é programado antecipadamente perde o valor. O impulso do momento, isso é o que vale. Já vimos que Deus não pensa assim. Efésios 1, de 3 a 14. Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. O fervor e o controle não são inimigos. Não pode haver verdadeiro ardor sem ordem. O controle e o domínio são elementos do caráter de Deus. A nova vida apresenta um controle do, entre aspas, eu, desenvolvido pelo Espírito. A ira incontrolável e a violência não são expressões da nova, mas da velha vida. Vivemos num mundo de tantas violências que é fácil considerar a ira como uma virtude. Certo autor afirma em seu livro que o sul dos Estados Unidos, depois da Guerra Civil, era uma das regiões mais violentas em todo o mundo. Nossos sonhos românticos se dissolveram na realidade da ira e brutalidade humanas. Somente Deus pode amansar um espírito destrutivo. O novo homem aprende que a ira prolongada dá ao diabo a sua oportunidade. Efésios 4:27. Quando perdemos o controle sobre o nosso gênio, isso significa que é o diabo quem controla nossa vida. Subtítulo: a substituição do que é mal. A nova pessoa aprende a substituir o que é mal e destrutivo pelo que é bom e construtivo. Aprendemos a deixar que aquilo que representamos expulse tudo a que devemos opor-nos. É bastante prático substituir as atitudes negativas por outras positivas. A pessoa com excesso de peso não emagrece se apenas passar os dias dizendo, abre aspas, não coma gordura, não coma doces, não coma isso, não coma aquilo, fecha aspas. Mas se, em vez disso, alimentar-se racionalmente, descobrirá que não sente apetite pelas coisas que deve evitar. Ela substituiu a fonte que iria arruinar seu regime. Não adianta apenas falar sobre as coisas às quais somos contrários. Deixamos de agir mal se praticarmos realmente o bem. Logo iremos resistir tanto à tentação como ao impulso e passamos a apreciar aquilo que é bom. Estamos avançando em nossa imitação da vida de Deus. Subtítulo: Fazer o bem é bom. Efésios 4:28. O caso do ladrão ilustra este princípio. Efésios 4:28. A pessoa que abandona uma vida de roubo não recebe apenas ordem para não mais roubar. Ela é encorajada a trabalhar honestamente e partilhar o fruto de seu trabalho com os necessitados, tendo a oportunidade de servir ao próximo e não ao diabo. Ela se torna criativa, contribuindo para o bem, substituindo hábitos maus e destrutivos por outros que são úteis tanto a si mesma como aos demais. O roubo é
é um grande problema em nossa sociedade. Os ladrões estão de tal modo ativos em alguns centros que, que as pessoas se fecham atemorizadas em suas casas. Melhores leis e tribunais podem ser de ajuda, mas o coração do mundo precisa ser mudado. Infelizmente, até os cristãos cometem pequenos roubos, entre parênteses, e alguns não tão pequenos. E depois se perguntam por que o seu exemplo moral é tão pouco apreciado pelos observadores. Certo homem que se dizia cristão queixou-se em voz alta da desonestidade nas escolas. Abre aspas. Alguns ladrõezinhos roubam os lápis de meu filho. Fecha aspas. Lamentou-se. Abre aspas. Não sei onde essas crianças de hoje vão acabar. São tão desonestas. É claro que posso pegar quantos lápis quiser no almoxerifado do escritório, mas trata-se do princípio da coisa. Fecha aspas. Um dos biógrafos de George Washington acrescentou em seu livro a história do menino George cortando uma cerejeira. Ele queria ensinar honestidade ao povo, mas esqueceu-se de de contar que não passava de uma fábula. Abre aspas, imitar significa não apenas personificar, mas receber inspiração de um bom modelo, fecha aspas. Um ex-ladrão deve usar suas mãos para fazer o bem, o que é bom. Efésios 4, 28. Ele agora produz um bom trabalho. Paulo diz que tudo que a pessoa faz em resultado de seu trabalho é bom. Alguns cristãos zelosos pensam que o fato de trabalharem para o seu sustento diminui o tempo em que poderia estar servindo o Senhor. Quando a pessoa trabalha bem, está trabalhando igualmente para o Senhor. Os crentes que não dão o seu melhor no trabalho estão enganados se pensam que isso pode ser compensado dizendo uma palavra a favor de Cristo ou entregando um folheto a um incrédulo. A qualidade no trabalho do cristão fala provavelmente com mais eloquência de seu conceito do Senhor do que qualquer folheto. Um trabalho mal feito reflete negativamente no Senhor. Quando o cristão se propõe a fazer algum trabalho ou exercer uma profissão, deve empenhar-se a contento. Ele deve estudar bastante e aplicar-se às suas tarefas, a fim de que, se alguém o procurar pedindo ajuda, ele possa mostrar-se à altura. Menos do que isso, iria desacreditar o Senhor. Nenhum paciente gostaria de ouvir um especialista em cirurgia cerebral dizer, abre aspas, estou um tanto preocupado com esta operação. Enquanto os outros estavam estudando este assunto, eu tive de comparecer a um debate religioso, fecha aspas. Aplicar-se é um dever cristão. Se nos mantivermos alertas, o Senhor nos dará oportunidade para trabalhar e estudar com os incrédulos. Nossa profissão de fé será plenamente demonstrada de maneira sólida e prática se nos desempenharmos bem no trabalho que fizermos. Esta é uma excelente recomendação da nova vida em atividade. Subtítulo: Palavras torpes. Efésios 4, 29. Os pecados da língua estão entre os mais irritantes e destrutivos. Paulo fala dessas aberrações vocais como, entre aspas, torpe. Efésios 4, 29. O termo sapros sugere aquilo que está deteriorado, como a palavra saprofete, que se refere a um fungo que vive na matéria apodrecida. O linguajar baixo é corrupto, inútil para qualquer fim positivo. Paulo se
expande sobre os pecados da língua em Efésios 5:4. Devemos evitar, entre aspas, palavras torpe, que significa palavreado vulgar, sujo. Os pecados da língua não são apropriados para o povo de Deus. Eles devem concentrar-se no comportamento construtivo e não destrutivo. Efésios 4:29. O humor ou o espírito brincalhão não são proibidos, pois os escritores bíblicos usam com frequência essas formas de linguagem. A descrição feita por Jesus do homem lutando para tirar o arqueiro do olho do irmão enquanto ele mesmo tem uma trava no seu, contém uma forma de humor bastante sadia. O apóstolo se refere à zombaria inútil e impensada de outros, assim como ao uso de palavras baixas, repugnantes. Os que têm uma nova vida devem resistir firmemente a tais atos. A língua deve ser usada para edificar e transmitir graça aos ouvintes. De todos os pecados para os quais uma restrição dificilmente pode ser feita, os da língua devem estar no alto da lista. Como o assassinato, as palavras viciosas deixam suas vítimas prostradas no pó. As atividades do versículo 32, as atitudes do versículo 32 irão condensar a ameaça da língua a uma morte bem merecida. Subtítulo: A frustração do espírito, Efésios 4:30. Quando não mudamos nossa atitude, frustramos o que é o Espírito de Deus. Está tentando operar em nossa nova vida. Paulo diz que, abre aspas, entristecemos o Espírito, fecha aspas, Efésios 4:30. A forma verbal sugere esta tradução, abre aspas, deixem de entristecer o Espírito Santo, fecha aspas. Isso acontece quando o cristão não altera algumas atitudes básicas. Efésios 4:31. Quando nos mostramos ressentidos e amargos, zangados e arrogantes, o Espírito Santo não pode desenvolver o fruto do Espírito em nossa vida. A Ardit Gingre sugere que uma tradução alternativa para o verbo, entre aspas, entristecer, seria, entre aspas, irritar. Deixem de irritar o Espírito Santo. Seria então o sentido da declaração imperativa. Nós impedimos o progresso espiritual e provocamos o Espírito quando nos apeguemos tenazmente às atitudes típicas dos pagãos. Subtítulo: Imitadores de Deus, Efésios 5:1. No geral, não consideramos as imitações como uma coisa desejável. Os diamantes ou pérolas de imitação não valem tanto quanto os verdadeiros, mas há lugar para uma imitação genuína, imitar a Deus. A palavra traduzida como imitadores tinha mais significado para o povo antigo do que para nós. Efésios 5:1. A teoria retórica da antiguidade incluía um conceito chamado mimesis, ou imitação. Ele significa, no nível de pensamento antigo mais elevado, não apenas a personificação, mas também receber inspiração por parte de um bom modelo. O bom modelo inspira o aluno a desejar a excelência exibida pelo protótipo. O contexto indica que uma ideia mais simples, mas similar, pode prevalecer. O crente deve imitar o pai como um, entre aspas, filho amado. Efésios 5:1. As crianças que recebem amor querem ser como os pais. Lembre-se de que você é um filho muito amado pelo Pai Celestial. Compreender isso nos leva a querer ser como o Pai.
Queremos copiar as suas características, atitudes e atos. Esta é a imitação positiva. A imitação positiva é também criativa, enquanto a negativa é impensada e passageira. Aquilo que é popularmente chamado de, entre aspas, estar na sua, é o tipo de comportamento mais artificial e inferior que se possa imaginar. Seguir o modelo de Deus evita a conformidade que esmaga. Devemos agir por sermos amados e por amarmos. Aquele que nos ama, aquele que nos ama. Jamais encontraremos um modelo melhor do que Deus. Subtítulo: Andar em amor, Efésios 5, de 2 a 4. É natural para os filhos amados andarem em amor, Efésios 5, 2. Paulo insiste no termo ético andar. O amor não é abstrato, não sendo também apenas um sentimento, mas o ambiente do nosso amor. Ame a cada passo do caminho é a sua mensagem. A nova vida ensina o crente a mover-se da posição de começar a andar para a de estar andando. As pessoas de hoje gostam de começar a amar, mas não se entusiasmam tanto com a ideia de continuar amando. Mas continuar amando é justamente o andar da nossa vida. O começo do amor é exaltado em milhares de canções, mas dificilmente existe uma que celebre a permanência do amor. Os românticos gostam da ideia de apaixonar-se. Eles apreciam observar os primeiros sinais de uma nova afeição surgindo em seus corações. Mas continuar amando não é assim tão espetacular. É preciso trabalho árduo, dedicação e paciência. Todavia, caso o amor jamais deva crescer, o amor inicial precisa tornar-se permanente. Permanecer em amor exige a descoberta e construção sobre qualidades mais estáveis do que aquelas que primeiro atraíram você para a pessoa. Você pode ter sido o primeiro atraído pela aparência, pelos gestos exteriores e as qualidades que julgou vislumbrar. Para que a relação passe a ser do tipo, entre aspas, continuar amando, é necessário encontrar realidades mais estáveis, tais como lealdade, confiabilidade, gentileza e comunicação. Se lhe faltarem essas qualidades, ou se você se recusar a desenvolvê-la, será difícil continuar em amor. Mas se continuar o relacionamento sobre essas qualidades mais estáveis, continuar amando será melhor do que começar a amar. Nos assuntos religiosos, as pessoas também gostam de começar a amar, mas acham difícil permanecer amando. Elas querem os rojões e tremores mentais aliados ao começo do amor. Querem que sua religião continue sempre romântica. Entrar num relacionamento com o Deus dos céus é com certeza emocionante, mas não devemos pensar nisso como se fosse um devaneio romântico. Nosso amor por Deus deve ser do tipo, entre aspas, permanente. A nossa relação é feita com o amor firme de Deus, sua fidelidade, perdão generoso e desejo de aperfeiçoar-nos. Subtítulo: Continuar amando, Efésios 5:5. Andar em amor significa continuar amando a Deus. O amor não é principalmente uma questão de emoção, mas de vontade. Nossa vontade rendeu-se livremente a Deus e nos sentimos bem emocionalmente porque Deus nos demonstrou amor. As emoções têm seu lugar no cristianismo, pois elas fazem parte do nosso ser total, mas não somos dominados pela parte emocional de nosso amor. Nós nos sentimos bem porque sabemos que Deus nos ama e estamos andando em amor na direção dele.
e de nosso semelhante. Esses são fatos objetivos e o sentimento deve sempre seguir-se ao fato. Nos sentimos bem fisicamente quando o médico nos examina e confirma que estamos com saúde. Você não pode amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Tiago 4:4. Nossa herança está segura enquanto continuarmos a depender de Cristo e a andar em amor. Efésios 5:5. Abandonamos tudo que é realmente valioso quando voltamos à moral pagã. Tal comportamento é sintomático de termos caído sob a influência de um amor inferior, sendo vencidos por um poder maligno. Conheci um homem que sabia quanto a esposa era cheia de boas qualidades. Ela possuía todos os atributos para fazê-lo feliz, mas ele deixou-se enredar por outra mulher. Ela não colocava os interesses dele em primeiro plano e estava pronta a destruir seu lar em benefício próprio. Ele não conseguia perceber que esse falso amor estava destruindo seu único e verdadeiro amor. A atração fatal do mundo é ilusória e invariavelmente destrutiva. Não existe amor maior do que o de Deus. A nossa vida é um apelo para, entre aspas, andar em amor. O maior tributo que podemos prestar ao Pai é imitá-lo andando em amor. Um amor mais sublime chamou os imitadores de Deus a fim de que abandonem a conformidade servil ao mundo. Na sessão seguinte, o apóstolo irá mostrar-lhe outra belíssima verdade. Os cristãos não são apenas filhos do amor, mas também filho da luz. Concluímos o capítulo 9 e como a gente viu, o próximo capítulo vai ser o 10, que vai falar sobre luz, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, seus conhecidos, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal e acione aí o sininho para ser avisado a hora que eu fizer o próximo vídeo, aí, o próximo capítulo, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu li aí hoje, ou se você tem alguma outra dúvida da Bíblia, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Também agradeço e fico muito feliz de você estar aprendendo, né, a palavra de Deus aí, e tenho certeza que Deus também está muito feliz de você querer aprender a palavra dele, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?